Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Quero saudar você, rádio ouvinte e também telespectador, você querida e queridos que estão aí nos acompanhando neste momento. Um abraço também para as técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar, né, nessas emissoras aqui, né, o programa de hoje. Então, bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde e boa noite para quem está de boa noite. E hoje voltamos com a nossa querida Raquelzinha, né, a Raquel Bachiega, né, que estamos trazendo aqui o livro amarelinho. Daqui a pouco a gente já mostra para você. Olá, Raquel, como é que está? Olá, Nando, tudo bem? Como você está, meu amigo? Bom demais estar aqui com vocês, viu? Pessoal da rádio, da TV, um beijo grande a todos que, como você disse, contribuem para que tudo isso aconteça. E um beijo especial para quem irá nos assistir pela TV, pela internet, né, ouvir pelo aplicativo, enfim. São vários os meios pelos quais a TV e a rádio têm chegado aos corações das pessoas. Então, muito bom estar aqui para a gente continuar a leitura do Amarelinho. Isso mesmo. Muito bem, então, olha, nós paramos aqui num capítulo 2, que ele está já no seu final também, e no parágrafo que diz o seguinte: quem se conecta à energia do amor próprio para sempre, né, passa sempre, desculpa, uma mensagem vibracional e comportamental que é captada pelas pessoas até mesmo inconscientemente. Olha que interessante. E na continuação, né, do texto de hoje, imagine, pois, dois palestrantes. O primeiro domina como ninguém o assunto que irá expor, mas é super inseguro ao falar. Não acredita em si mesmo, né? Ou não acredita em si e tem medo que façam perguntas a quem não saberá responder. O segundo domina bem o assunto, mas não tanto quanto o primeiro, mas em si carrega uma segurança, né? Uma segurança invejável. Tem para si que, se fizerem alguma pergunta que não saiba, falará a verdade e procurará saber para responder, com certeza, em momento posterior, né? Momento oportuno. Veja aí nessa comparação. Gostei aí, Raquel. Só para até concluir, para dar sentido a esse raciocínio, no final ele fala: assistindo a palestra, quais dos palestrantes você acha que se sairá melhor? Né? Então, até em relação ao parágrafo anterior, Nando, a gente é observar e perceber, né? Observar. A gente vê aí as pessoas que estão em si, que já descobriram o caminho, né, do que gostam, do que pretendem fazer de si, daquilo que não agrada, que, como eu digo, costumam administrar com excelência o seu emocional, sabem bem para onde vão, o que querem da vida. Enfim, aquelas pessoas que assumem a sua personalidade de forma autêntica e por inteiro, elas passam um magnetismo de certeza, de segurança. Não que elas não tenham medo, não que elas não sintam insegurança, continuem seres humanos, falíveis, passíveis de erro. E tudo bem se errar. Só que a postura delas, né, diante dos próprios erros, é diferente. Elas não sucumbem às próprias culpas ou remorsos ou arrependimentos no sentido de errei, e agora por minha culpa, minha tão grande culpa. Não ficam se chicoteando a alma, sabe? Elas simplesmente seguem. Ok, errei, não deu certo, vamos de novo, né? Não ficam paralisadas pelo medo de julgamentos, os apontares de dedos, né? No sentido de, o que vão achar porque eu errei, eu não deveria ter errado. Querer ser perfeito num mundo imperfeito é caminho para a frustração e a ilusão, né? A gente, quando coloca em si uma cobrança, um peso muito grande nas costas,
esse fardo fica muito pesado. E me lembra até Cristo trazendo a ideia de que vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por quê? Porque até nos evangelhos, né, pela lição máxima do amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, a gente vê que Cristo complementa com outras falas, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, no sentido de calma, não precisa ser tão pesado assim. Errou, vá, não peques mais, mas no sentido de aprenda a lição, e já que você conheceu o caminho do erro, mire em outra condição de atuação e de comportamento, que aí você vai tender ao acerto. A proposta do Cristo é abraçar as nossas dores, acolher as nossas dores, mas entendendo que nós partimos do ponto de seres em construção, falíveis. Então, tudo bem se a gente errar, tudo bem a gente não saber tudo, né? Porque parece óbvio, né? As pessoas que estão ouvindo a gente, acompanhando, podem até achar, mas eu não ajo assim. Em algum momento a gente age sim. A gente fica com medo, às vezes, de assumir a nossa ignorância frente às outras pessoas pelo medo do julgamento. Antigamente, parte do processo de amadurecimento, mas particularmente quando alguém perguntava, você viu tal coisa? Não estou acompanhando não estou acompanhando notícias, né? Mas que desinformada você é. Não, é que eu agora seleciono um pouco o que eu estou vendo, eu vejo notícias assim, assado, só para me manter o mínimo possível atualizado e sigo em frente. Mas você não sabe o que significa tal palavra? Não. Existem bilhões de palavras, milhões de expressões e variações de linguagem e de cultura sobre as quais eu não domino. E tudo bem não saber, né? E quando a pessoa vê você assumindo a sua fragilidade, mas com segurança, a sua fragilidade vira força. Olha, Nanda, eu não sei, vou procurar saber. Então, nesse primeiro parágrafo que a gente leu, quem se conecta à energia do amor próprio passa sempre uma mensagem vibracional e comportamental que é captada pelas pessoas até mesmo inconscientemente, é o magnetismo que se passa. A postura, cabeça erguida, né, olhando para o horizonte e indo avante, indo em frente. Passa a certeza de que a gente está querendo chegar em algum lugar e a gente não vai se deixar se derrubar por qualquer coisa, por qualquer vento que venha, né? E a ideia do palestrante, né? Muitas vezes isso me remete à ideia de palestras e aulas que eu tive a vida inteira e continuo tendo. Você tem professores extremamente bem formados, né? E pessoas até que têm que frisar o tempo todo que são doutores nisso, doutores naquilo, mas na hora de te passar o conhecimento, não te passam, não tocam o seu coração. Fica técnico, mecânico, não me faz atrair, ser atraída por aquele magnetismo da técnica. O professor, por outro lado, que pode não dominar tudo, mas está sempre em estudo, sempre em campo disponível para o aprendizado, e que é capaz de chegar para o seu aluno e falar, isso eu não sei, pesquiso, trago na próxima aula, tem todo o meu apoio. Porque ele não maquiou, não me deu uma resposta falsa, porque tem gente que para não passar, mas é professor, tem que saber, né? Mas às vezes com a informação errada se presta um serviço, às vezes que é difícil de corrigir. O aluno espera de um professor segurança, não conhecimento absoluto, né? Olha, do que eu estudei, o que eu sei, tá aqui para vocês, né? Então, somos assim na vida. Quando alguém pergunta alguma coisa, que palestrante parece ser mais confiável? Aquele que admite a sua inaptidão ou ineficiência em algum ponto, mas vai procurar saber? Ou aquele que se embanana todo, dizendo que sabe tudo e se enrola? Já vi isso acontecer inúmeras vezes. É questão de amor próprio, então, a gente assumir o que a gente não sabe e procurar saber. É isso mesmo, Raquel, tem razão. E por isso a gente não falou, mas estamos aqui com o amarelinho, né? 15 minutos de amor próprio, e veja quantas reflexões que a gente vai extraindo, né, do texto aqui. E realmente, isso que a Raquel disse, né? A gente passar aquilo se a gente ama aquilo que faz, né? A gente percebe isso que ela usou o exemplo do professor, aqueles professores e professoras que passam para a gente uma energia, assim, aquilo contagia a gente de um jeito, né? E se ele não sabe, vai procurar saber e traz a informação, como a Raquel disse. Isso é tão importante, a gente poder ter essa conexão com aquela pessoa, né? E veja bem, quando a gente também fica adulto e vai para
faculdade, uma universidade, se o professor ali não conseguiu nos responder, poxa, nada mais justo que a gente, junto com o professor, possa também pesquisar, né? Porque é uma forma da gente ir cultivando também o saber em nós, né? E poder... a gente não sempre quer as coisas tudo pronta, né, Raquel? Eu quero a resposta pronta, eu quero receita, né? Me dá a receita, eu quero receita. Eu quero saber como se faz. E a gente precisa muito mesmo, né, Raquel, procurar fazer por nós mesmos, né? A questão do amor próprio é isso. A gente buscar fazer também a nossa parte, né? Junto com aquele que está ali, muitas vezes, na figura de um professor, de um mestre, de um instrutor, né? A gente lembra do André Luiz, né? Quando ele vai narrando, o instrutor leva eles aqui a campo, para justamente lá no campo, lá na experiência, na prática, e aprendendo. Isso que a gente precisa, né, Raquel? Nossa, perfeito. Essa história da receita, né? Eu quero uma receita, mas que ela seja infalível, porque se não funcionar, quem está passando a receita, então, né? Não, porque se não funcionou, tá ensinando por quê? Mas a gente não considera que cada ser humano tem 1000 faces, tem 1000 universos dentro de si mesmo, né? E que não há receita pronta. A primeira coisa que me perguntam sempre em entrevista é o que é amor próprio. Eu costumo dizer coisas que às vezes decepcionam as pessoas porque dependem do trabalho delas mesmas, né? Então eu sempre falo, é bússola que aponta para a tua saúde mental, é questão de sobrevivência, é questão de saúde emocional. E eu posso explicar o amor próprio pelo que a falta de amor próprio causa nas pessoas, o desastre que causam nas pessoas a falta de amor próprio. Pessoas que vieram realmente muito doentes, né, procurando ajuda, porque na plena ausência de si não sabe o que fazer de si. Isso é o diagnóstico claro, o autodiagnóstico da própria pessoa, né? De que ela não esteve em si esse tempo todo. Então, o que é o amor próprio? Essa receita que o Nando falou, muito pessoal, muito para um, e às vezes a fórmula que você encontrou não serve para o outro, porque os caminhos pelos quais nós passamos são muito pessoais, muito próprios. Então, é muito interessante essa tua ideia, e do André Luiz, maravilhoso, porque a gente só aprende realmente alguma coisa praticando, que na teoria tudo é possível e fácil, né? Verdade. E olha, o mais importante, acho que disso, né, Raquel, que a gente começa a fazer descobertas, né? Que nem você disse aí do cliente ou paciente que procura na terapia, vem naquela condição, é porque realmente não está olhando para si mesmo e para si mesma. E aí, quando a pessoa se descobre, se redescobre, né, se encontra, ela passa a entender que ela tem essas condições, né? É o exemplo do professor que estava ali, que não sabia a resposta, mas ele tem a condição de buscar essa resposta. Então, a gente essas reflexões aí sobre o amor próprio é isso, a gente se redescobrir, né, de acreditar que a gente tem potenciais que estão muitas vezes adormecidos, estão lá nos porões do nosso ser. Essa comunicação inconsciente, né, como você fala aqui, ela capta tem muitos saberes, muita sabedoria, muita coisa preciosa que chega e que a gente precisa trabalhar isso, trazer as coisas boas que existem em nós. Normalmente a gente está contagiado, contaminado pelo que acontece à nossa volta, o exterior, né? E aí isso contamina também o nosso interior. Então a gente precisa fazer que nem Jesus recomendou, separar o joio do trigo, né? O joio é aquela plantinha que parece muito com o trigo, né? Se você olhar assim, a folhinha é parecida, mas ela não é o trigo. Então a gente tem que separar e, né, estar com o trigo. Realmente é ele que vai trazer o pão, é ele que vai nos alimentar. E é muitas vezes isso que a gente precisa fazer, não é, Raquel? Exatamente. E como a gente está no capítulo do pensamento, que é o alimento do espírito, é esse pão, né? Nem só de pão vive o homem, não é assim?
mais uma lição de Jesus, né? O pão para o corpo, o trigo, porque o joio não serve para fazer aquele pão saudável que nutre, né? Nutritivo, mas ele falou, busque outras sabedorias, porque nem só disso você vive. Você vive de alimento para a alma. E aí você falou, Nando, uma coisa incrível que eu vejo, mal comparando, como ligar o fio da nossa alma na tomada. A reconexão com a alma é isso, a gente vai lá e acha a tomadinha e pluga. E ali começa um verdadeiro recarregar de baterias, por assim dizer. A gente se sente mais forte, né? Menos cansado. As coisas difíceis, elas passam a ter outro significado. Né? Tá, pode ter sua complexidade, mas não é difícil, é aquilo que paralisa. O complexo não, é algo que depende de análise, estratégia de estudo, você vai lá, traça, cumpre o seu objetivo. Mas passa a ser mais fácil a caminhada, não menos pesada. Né? Então, o que você falou é isso, eu acho que o amor próprio é essa reconexão com a alma que a gente faz, de falar, não, peraí, é como você falou, eu estou num ambiente tóxico, convivendo com pessoas que não são nutritivas. Separar o joio do trigo. Quais as minhas companhias? Que companhias eu estou tendo ao meu lado? Não só físicas, mas espirituais também, que a gente sabe que pelo pensamento, né? Nós entramos em certas sintonias e atraímos certas companhias. Né? Outra situação, outra análise. Quais são minhas companhias internas? O amor próprio ele exige um esforço para eu trocar minhas companhias internas. Se eu tenho como companhia o medo, a desesperança, o desespero, o fracasso, a culpa, tudo aquilo que me põe para baixo, né? A minha realidade é tenebrosa. Então, me parece inteligente, até emocionalmente, a gente começar a trocar essas companhias. Só que dá trabalho e exige aí um ato de coragem, um impulso, um começo, primeiro passo. E não existe passo grande, existe o passo dado, por menor que seja, qualquer centímetro, milímetro que seja, na evolução dessas conquistas, desses tesouros espirituais, dessa bateria que a gente precisa recarregar, vale muito a pena, porque isso ninguém tira da gente. É tesouro que, como dizem, ladrão não rouba, né? Então, Jesus traz essa proposta da gente recarregar nossas baterias, Nando. Tive outro dia, Nando, eu estava ouvindo, né, andando por aqui, uma pessoa falando ao telefone, uma moça jovem, dizendo, puxa vida, eu estou, assim, me sentindo sobrecarregada, com uma estafa mental muito grande, o cansaço mental está muito grande, né? E pela conversa ali, a pessoa deve ter concordado, e ela respondeu, acho que não só é efeito da pandemia, né, mas eu, você e muita gente tem se sentido assim. Acho que até por causas anteriores, né, do modo de vida que a gente vinha vivendo e tal. Enfim, a conversa foi... eu consegui ouvir não por curiosidade, mas porque estava muito próximo e ela estava falando um pouquinho alto, mas trouxe uma reflexão para aquele momento para mim, né? Os pacientes que chegam nesse momento de pandemia ainda mais, pós-pandemia, porque a gente, pós-pandemia não, ainda estamos nela, né? Peripandêmico ainda. Nós ainda estamos verificando essa explosão para a necessidade da saúde mental, né? Para a importância da gente atentar a tudo isso, tudo pelo início do pensamento. São tempos desafiadores, sim, mas que não é que eles vão passar, a gente sabe que eles vão passar. A questão que fica é com que qualidade nós vamos enfrentá-los, né? Para que, passando, a gente não sucumba muito às próprias dores, gerando doenças aí, muitas vezes difíceis de serem revertidas. Que coisa incrível, né? Um jovem falando, estou cansado, né? É um cansaço realmente mental. Até lembrei das Olimpíadas passadas aí, da Simone Biles, né? Que trouxe, né, à tona essa discussão de que a gente realmente precisa cuidar de si, né? Eu queria a colocação que não somos máquinas, né? Somos seres humanos, mas o quanto de humanidade a gente tem usado, né? De nós mesmos, né? Quanto a gente tem amado essa humanidade nossa. Aí o texto prossegue aqui, né, Aliás, Raquel? Nando, Oi, pode medalha de falar. ouro para ela, né? Nesse Medalha de quesito, né? ouro para ela, porque ela reforça uma tendência da sociedade muito atual em alertar. E tenho para mim, que fossem Olimpíadas passadas, talvez ela se forçaria.
Não sei. Ou ela teria ter muito mais coragem para assumir. Porque na época a questão de saúde mental era questão de fraqueza, né? Saúde emocional era questão de fraqueza. Como assim não vai competir? Ela poderia pesar isso e, por conta de retaliação da mídia, da sociedade, enfrentar mesmo assim. Eu não sei se também pela onda que a gente passa, né, de que tudo bem, tá tudo bem a gente desistir, descansar para tentar depois. Não é que ela desistiu da carreira, ela descansou para poder retomar forças e a hora que ela tiver melhor, ela vai e faz de novo, né? Mas sem essa pressão toda. Então, acho que o momento é muito favorável para a gente ir avaliando esses pequenos, aliás, pequeno não, esses grandes gestos de agora eu não estou bem, não vou fazer, vou cuidar de mim. Como é bom isso? Veja, né? A pessoa tem ela, como atleta, tem condição. Ela, se ela fosse disputar as medalhas que ela poderia ter disputado, ela iria ganhar. Ela iria, mas não era isso que ela estava precisando. Ela estava precisando daquela medalha que você falou, dessa medalha que a gente precisa, muitas vezes, colocar no nosso peito, né? No nosso coração. Medalha do amor próprio para ela. É isso. É dourada, né? É dourada, é de ouro. Dourada, dourada. É, é. Aqui, então, o texto continua. É, assistindo a essa palestra, quando se refere, né, lá aos palestrantes, né, quais dos palestrantes você acha que se sairá melhor, né? Essa foi a questão colocada aqui, né? A gente já comentou sobre isso, né, Raquel, de que a gente realmente precisa passar algo assim lá de dentro de nós, desse amor realmente próprio que a gente tem, isso que contagia, né? O amor é contagiante, né? Até tem aquele filme que a gente sabe lá do doutor, esqueci agora o nome do filme, né? Que tem aquele médico que ele está lá na universidade fazendo seu aprendizado e ele muito humano, Pat Adams. Lembra do Pat Uhum. Adams, né? Então, eu acho Um que... dos primeiros a inserir, inclusive, nos Estados Unidos, o programa de cromoterapia hospitalar. Aí, tá vendo? Que coisa De linda, colocar né? cor nos ambientes, vida na vida. Amor próprio é isso, né? Tudo que é feito com muito amor, a gente acrescenta vida na vida, a gente deixa a vida mais viva. Acho que é isso. E isso reluz, isso transparece. No amor próprio, acontece uma coisa que a gente começa a ter mais certeza das coisas, ainda que haja dúvida. Olha que paradoxo, né? Como assim certeza ainda que haja dúvida? A gente começa a entender que a dúvida faz parte do processo da natureza e que tudo bem a gente não ter controle sobre tudo. Então eu passo a ter uma certeza de que sob meu controle estão certas coisas e essas coisas eu procuro com amor próprio administrar melhor. Então o que está sob o meu controle? Nossos pensamentos, o nosso comportamento diante das dificuldades, o decidir pelo melhor, né? Isso está de acordo com a nossa natureza, o livre-arbítrio de saber como vai ser a nossa vida, até onde a gente tem controle sobre ela. Isso é fundamental. É aí que as dúvidas deixam de ser dúvidas e viram certezas, né? A certeza de que Deus concorre, aqueles que creem no Senhor, né? A nossa vida concorre para melhor sempre. A certeza de que nós temos um propósito nessa vida, de que enquanto viajantes no mundo, né, nossa missão é evoluir, construir, frutificar, florescer. E principalmente a certeza de que a gente nasceu para ser feliz, né? Apesar dos aprendizados durinhos. E não é gostoso, Nanda, a gente se colocar na vida com essa postura? Se é alguma condição que a gente pode alcançar, né? Por que não? A gente até testar isso. A pessoa já nega de cara, né? Não, não posso, né? Aquele negacionismo, que essa palavra que ficou tão evidente agora. A gente nega, não testa, não sabe, não procura saber, não procura colocar. É que nem a gente estava falando do atleta lá da Olimpíada, que se ele não treinar, né, ele nunca vai saber se ele vai atingir aquela meta, né? Eu tenho um brasileiro no salto, né, com vara que sobe de uma forma, né? Foi medalha de ouro aqui no Rio de Janeiro na última, né? Olimpíada, não só a Olimpíada passada, agora a outra. E ele ganhou do francês, que era assim um atleta
incrível, né? O francês até saiu falando, não, aqui no Brasil tem mandinga. Ele falou até isso, o atleta francês. Chegou nessa Olimpíadas agora, o brasileiro não conseguiu a medalha de ouro, ele conseguiu a de bronze. E sabe o que aconteceu com o francês? Não conseguiu medalha nenhuma. E ele é recordista mundial. Então, veja, a gente precisa realmente treinar, viu? Porque ele não treinou muito, não. Não E é? acreditou no pior, né? Primeiro É que ele vê mandinga isso. como algo ruim. O que que é mandinga, né? E aí ficou preso, prendeu a energia dele num poder que ele criou que não existia, né? O poder dele perder porque foi ali jogada uma energia sobre ele. Quer dizer, ele perdeu o foco. Ele deixou de se preocupar com o que era importante para dar valor a algo que absolutamente não tinha importância alguma, né? Então, até porque você imagina, né? Os dois lá, ai meu Deus, me ajuda, né? O brasileiro, e sei lá em francês como se fala isso, eu não sei francês. Ah, vou falar inglês. Ah, God help me, se fosse inglês. A língua do coração é a mesma, subiu em tom de oração e o Deus é Deus de todos. Deus vai privilegiar um ao outro? Deus não faz acepção de pessoas, né? E você vê que porque ele deu força a algo que não tinha importância, perdeu, né? Não levou medalha alguma. Interessante. Você vê que o nosso comportamento diante das coisas, ele muda o nosso destino. Ele muda o nosso destino. Isso mesmo. E aí o texto continua assim, né? O amor próprio é assim, nos coloca na frequência da certeza de que estamos dando o nosso melhor e mostra para as pessoas que podem confiar no nosso trabalho, na nossa caminhada, né? Então, é aí onde a gente começa a dar o exemplo, né? E esse exemplo pode ser de nós para conosco mesmo, não é mesmo, né, Raquel? Tem que ser primeiro para a gente, porque se a gente não der o exemplo de que a gente pode confiar na gente, não é para o outro que a gente veio ao mundo, né? Não é para vencer a outro, a gente veio vencer o mundo pelas nossas dificuldades, pela a expansão da nossa consciência. E são tantos os entraves internos, eu não gosto de chamar de inimigos, né? Mas os nossos inimigos internos já são o suficientes para a gente vencer. Então, quando eu passo o amor próprio e exalo, faço exalar isso por todos os meus poros, né? Eu imagino aquela figura grande, né, de Deus crescendo em mim, aquilo fortalecendo o meu espírito, irradiando em mil direções. E isso atrai as pessoas. Isso faz com que eu me torne uma alma gostosa de ter por perto. Alma gostosa de ter por perto. Onde eu tenho... é onde a gente se torna aquele tipo de pessoa que, às vezes, por mais dificuldade que possamos enfrentar, as pessoas olham e falam, mas caramba, está passando por um momento tão difícil, como é que ela consegue sorrir desse jeito? Você já parou para pensar nisso? Quando você está com força, quando você está em você, e você direciona ali, e reconhece a autoridade e a legitimidade de Deus na sua vida, os caminhos, eles se constroem, não é com mais facilidade, mas com mais certeza. Parece que cada passo dado é um passo fincado ali na terra, com muita vontade, né? E os campos vão florindo. Parece muito poético, filosófico, mas isso é energia, né? Como a gente falou aqui, o amor próprio é assim, nos coloca na frequência da certeza, não mais da dúvida. Da certeza de que estamos dando o nosso melhor e mostra para as pessoas que elas podem confiar no nosso trabalho, na nossa caminhada. A gente passa a ser referência para outras pessoas, né? É isso que eu gosto muito de entender, né? O Criador, as criaturas como co-criadores, aperfeiçoando a criação, aperfeiçoando as relações, os sentimentos, a forma de sentir, a forma de se relacionar com os outros e consigo, né? Então fica a pergunta, a gente se dá bem com a gente? Começa aí, porque se a gente não se der bem com a gente, como é que a gente vai ser exemplo de caminhada para alguém? E nós somos, viu? A gente acha que não, mas às vezes uma palavra que a gente diga reverbera por anos na vida da pessoa e lá na frente, quantas vezes já deve ter ouvido isso, Nando? Pô, Nando, o que você falou me ajudou tanto. Aí você fala, mas eu falei. Nós, isso acontece Né? demais, Raquel. É. Já ouvi as pessoas falarem, olha, você me disse isso. Eu falei, eu disse isso? E então a gente lembra de Jesus, né, Raquel? Quando ele caminhava, né, que até outro dia eu acho que você usou esse exemplo, né, da mulher que toca nas vestes de Jesus.
ele estava espontaneamente, ele fala, senti que me tocaram, né? Aí os apóstolos, mas como assim, mestre? Tem centenas de pessoas aqui à sua volta te tocando, né? Não, mas eu senti que saiu de mim uma virtude. Então, é isso que acontece. A gente vai criando, a gente vai conquistando essas virtudes e, às vezes, espontaneamente, isso sai de nós, sem que a gente até perceba. Isso é muito bom. Quando a gente percebe isso, é gratificante a gente saber que, de alguma forma, você está sendo útil para você, em primeiro lugar, sempre a gente fala isso, né? E, consequentemente, vai ser para os outros. Naturalmente, isso vai acontecendo. É tão bom quando a gente naturalmente já assimilou aquela lição e passa a transmitir isso para o outro, né? Quando a gente tem aquele mestre, aquele sábio, que ele fala e espontaneamente ele passa uma lição para a gente. Isso é muito bom, né? Na nossa vida, né, Raquel? E aí outra lição evangélica, né, e bíblica, que também nós tenhamos olhos de enxergar e ouvidos de ouvir, né? Não adianta nada o ensinamento chegar, entrar por um ouvido e sair pelo outro e a gente não tirar proveito. As bênçãos são muitas, mas a gente não aproveita elas como deveria, né? E que bom esses raciocínios chegam para nós também. Mais uma vez, não é porque o amor próprio, não é porque quem está nele está livre das dores ou já sabe o que fazer tudo, né? Não, é um processo contínuo. E a manutenção do amor próprio é bem exigente, né? Que não é todo mundo que está bem todo dia, aliás, não é legal até, porque nós precisamos saber de onde vêm as dores para resolver os nossos problemas, nossos desafios internos, né? Mas a caminhada é essa, é de construção, é de você se tornar uma alma gostosa de ter por perto, que irradia. Sua vida começa a dar certo e de quem está perto também, porque você vai emanando só coisas boas, né? Minha avó falava, nossa, né, tem pessoas, não sei se você já viu isso, que chegam num estabelecimento, estava vazio. A pessoa chega, daqui a pouco enche. Aí o comerciante fala, puxa vida, mas ontem e hoje estava tão vazio, até você chegar você deu sorte. Não é sorte, é magnetismo de boas coisas chegando. Se é para ser luz, que seja uma luz radiante, né? Não uma luz apagadinha. Vós sois luz no mundo, brilha a vossa luz, né? Esse é o caminho. Aí, Raquel, ficou pensando quanto a gente apaga a nossa luz, né? A gente Ou podia, tenta, né? sei lá, a gente coloca um véu por cima e não deixa essa luz radiar, né? Tem momentos que a gente consegue isso, mas tem momentos que parece que apaga essa luz. Falando em luz, Raquel, a gente sempre acende uma luz aqui através da prece, da oração e das vibrações. Então, eu queria pedir muito a você para nos conduzir nesse momento à oração, às vibrações, à prece, momento da gente lembrar de entes queridos, pessoas ligadas a nós, vizinhos, pessoas que estão passando por desafios, por dores, dificuldades, mentalizar essa pessoa e a gente possa, nesse instante, né, nessa conexão com a espiritualidade maior. Vamos lá, então, Raquel. Quando a gente entra em prece, uma lição evangélica também muito interessante, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, convido a todos depois procurar, é a alegria da prece. Que nesse momento nós possamos, então, compartilhar esse banquete da alegria que vem do Senhor. Alegria de estarmos vivos, alegria de poder contar com esses abençoados mecanismos de comunicação da rádio, Boa Nova TV Mundo Maior, para nos encontrarmos e nos colocarmos debaixo da proteção divina, da proteção do nosso Criador. Então é com muita alegria que nós pedimos ao nosso Criador, Criador de tudo e de todos, deste e de outros mundos, que Ele nos olhe com carinho neste momento e acolha as nossas preces, as nossas súplicas, mas também os nossos agradecimentos. Pedimos que possamos contar com a presença amiga do Mestre Jesus, Príncipe da Paz, que venha do alto, através de um portal de luz que se abre neste momento para todos os lares, em conexão conosco neste momento. Uma luz dourada, uma fagulha que vem desse magnetismo da espiritualidade maior, do nosso Criador, que vem como alimento abundante em nosso favor, nos dando um banho da cabeça aos pés, quebrando todas as correntes que nos aprisionam, correntes mentais, emocionais, espirituais,
dores físicas, doenças, tudo aquilo que já não fizer mais sentido na nossa vida, em nome de Deus, que se desfaça. Que nós deixemos agora fluir como água que corre no nosso corpo, essa luz bendita, para sentirmos leveza, paz, serenidade e tranquilidade no nosso mundo interior. Que fiquem as boas energias, essa água que limpa e corre no nosso corpo, que leva o que já não serve mais, deixa a paz de Jesus em todo o nosso coração, em toda parte do nosso espírito. Agradecendo já essas bênçãos, pedimos, Senhor, que essa mesma luz, esse fecho de luz que se abriu em nosso favor, abençoe a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, a toda a equipe, todos os comunicadores, todos aqueles que fazem parte desta máquina de comunicação no bem, para que esse trabalho continue por muitos e muitos anos, iluminando consciências, trabalhando no bem e no amor. Que essa mesma luz também ilumine o nosso planeta, dissipe aquelas energias mais densas que são concentradas no entorno do nosso planeta, para que outros raios luminosos vindos do universo cheguem a todos os lares, trazendo mais paz, saúde, compreensão e confiança. Amor, amor em abundância no nosso lar. Que nos nossos lares, em todos os cômodos, haja a presença da luz do Cristo, acalmando, apacentando, prosperando os nossos campos, fortalecendo todos os ramos da nossa vida. Por fim, Senhor, estenda esses raios luminosos às escolas, casas de acolhimento, aos hospitais, onde houver um leito de dor, que chegue essa luz bendita e os bálsamos curativos, especialmente aqueles que lutam pela vida. Que os professores, trabalhadores do ramo público, de saúde, sejam fortalecidos. Que o nosso Brasil seja cada vez mais esclarecido, mais unido, para que possamos seguir segundo a pátria do Evangelho. Como assim percebemos aqui essa oportunidade. E assim, nós vamos encerrando as nossas preces, agradecendo profundamente todas as bênçãos recebidas e pedindo para que elas nos acompanhem hoje e durante essa semana, nos aconchegando e nos dando saúde. Obrigada, Senhor, por tudo e por todos. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, muito bem, que bom a gente, né, entrar nessa conexão aí que a Raquel nos conduziu. Eu fiquei imaginando que cada um de nós, com o amor próprio de cada um, como se fosse Deus tivesse entregado para nós uma pedra, sabe aquelas pedras bonitas, assim, até uma vez a Raquel me presenteou. E aí você vai dando um lustro nessa pedra, né? Ela vai brilhando, brilhando, brilhando. E aí imagina os bilhões de seres aqui no nosso planeta fazendo cada um com a sua pedrinha, uma luz. Nosso planeta irá se iluminar, né? Como se fosse um céu estrelado aí. Muito bem, então, antes da gente prosseguir aqui, a gente queria dar um recadinho para você que ainda não conhece o Clube Amigos da Boa Nova. É uma forma de você ajudar esse projeto que já está em execução há muitos anos, para levar, como a Raquel na prece disse, né, a comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Então, entre em contato através do site amigosdaboanova.com.br. No site você vai encontrar informações como você pode colaborar, não é, com a FEAL e com aquelas pessoas que estão distantes aí, que não tem um centro espírita, que não tem algum professor, muitas vezes um instrutor, não tem uma palestra. Então, né, a programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior ajuda. Ou você pode se comunicar pelos telefones 0 operadora 11 2458 3214 e pelo meio, não é bem fácil, do WhatsApp 11 97261 0272, ok? Se você quiser conhecer também a FEAL, entre no site da FEAL, né? A gente colocar feal.org.br e aí você pode também conhecer o trabalho da FEAL.
Tudo bem, Raquel. E antes da gente prosseguir também, queria falar do amarelinho, né? Como as pessoas podem te encontrar e também adquirir, até para acompanhar aqui esse nosso estudo do livro, né? Do amor próprio, os 15 minutos de amor próprio. É fácil, Nando. Tem no meu Instagram, @Raquel, com QU, _ Baxiega, com 2 Cs, como aparece aí o meu sobrenome, tá bom? Raquel _ Baxiega. Lá vocês podem entrar no meu link na bio, né? Que tem o link de compra do livro. Então, pode ser feito dessa forma, ou entrando no site bit.ly, bit.ly/livraria Baxiega. E aí, lá no campo de busca, colocar 15 minutos de amor próprio, no site ele vai te apontar para a sinopse, né? Contar um pouquinho mais sobre o livro. Então, essas 2 formas, Nando. E no Instagram também, convido a todos que quiserem acompanhar os trabalhos que eu faço por lá também, né? Quem tiver interesse em cursos, né? Cursos de terapias integrativas, cromoterapia especialmente, também tem todas as informações no meu link na bio do Instagram. Muito bem, se você ligar aqui na Rádio Boa Nova TV Mundo Maior, também tem o contato da Raquel e tem o meu também, né? De terapia, né, psicológica, você pode nos procurar. E nós temos o nosso canalzinho lá, o nosso canal, né? Que é @Laços Espirituais. Se você procurar no Instagram, coloca lá, @Laços Espirituais, você pode achar no Facebook, Spotify e SoundCloud, né, para ouvir aí a gente faz entrevistas com várias pessoas falando sobre o seu conhecimento e também espiritualidade. Muito bem, então, vamos lá para terminar. Aliás, Nando, me Oi! permitam a parte dos laços espirituais. Acompanhe, Sim. que as entrevistas estão demais. Pessoas interessantíssimas estão lá. E é fluido, né? Gostoso, tem um momento de prece, é tão bom. Então, ali, às vezes você não pode assistir a alguma coisa, mas tem aquele momento para ouvir. Pelas plataformas de streaming, você consegue, enquanto está fazendo alguma coisa, ouvindo ali o Nando, tenho certeza que vai te fazer muito bem. Então, laços espirituais, muito bom, Nando. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Raquel. Então, continuamos aqui com o texto, quando diz o seguinte, ó, não permita que os outros estraguem o seu dia, porque eles ainda não descobriram o seu amor próprio. Muito bom. Faça você por você e não espere que um dia o que você quer vai chegar. Então, é aquilo que a gente vem falando. Faça, né, você por você e não espere que um dia o que você quer vai chegar. Então, a gente vai fazer um pedido aí para o iFood ou vai fazer um pedido para algum site de compra, mas a gente não faz a compra. Como é que a gente vai querer que a compra possa chegar em casa aí, né, Raquel? Então, né, a gente tem uma mania de se deixar contaminar, né? Então, porque o outro está de mau humor ou ele está passando por uma dificuldade tremenda, a gente não sabe separar as coisas, ajudar e entrar na mesma vibe, né? E esse serzinho aqui a Bom. personificação. É a minha personagem, essa aqui é a Genoveva Azeda, tá? Genoveva Você vê Azeda. que ela é nova, ela é linda, mas ela decide, né, ser emburrada para a vida, tá bom? Tá frio, ela tá com um chalinho aqui, mas ela é estilosa, tá bom? Então, ó, o nome dela é Genoveva, tá? A Genoveva. carinha dela, quem é a Genoveva Azeda? Sou eu, quando eu não tô de bom humor. Esse aqui é a minha personagem que me Boa. acompanha nas lives que eu faço, tá? Então, eu sempre começo assim, gente, que a Genoveva Azeda que existe em mim, que habita em mim, saúda, né? A Genoveva Azeda que existe em você. Mas não deixa ela tomar teu corpo, né? Tomar tua frente. Tira ela de você. O azedume do outro não pode te contaminar. Essa é a ideia, né? E ela tá aqui, Nando, ela fica aqui me olhando, todo dia eu trabalho com ela do meu lado. Ela é um lembrete, quem fez para mim foi uma artesã muito linda, Marta, um beijo. Eu pedi, eu quero a minha Genoveva assim, Raquel, como você é de mau humor? Aí eu fui dando os detalhes para ela, eu falei, eu sou assim, de coque, cabelo bagunçado, o dia que eu não quero me arrumar, não tenho nenhum Sobrancelha, amor né? próprio, né? Sobrancelha ali meio ranzinho, então sou eu. Eu deixo ela do meu lado sem brincadeira, para me lembrar
de que quando eu estou assim, eu perco muita coisa. Uma das coisas, a oportunidade de aproveitar o meu dia com mais leveza, com mais felicidade, né? Então, às vezes ela aparece, tá? Às vezes ela aparece nas lives, eu falo, hoje eu tô meio assim, e tudo bem você estar assim de vez em quando, desde que a gente não permita mais que a gente passe meses, anos a fio desse jeito, podendo ser melhor, podendo sorrir. É isso mesmo. Então, olha aqui, começa com a palavra acelere. Eu vou acelerar porque a gente está chegando já no final aqui do Uau! programa. Então, só para concluir o texto de hoje, encerrando esse capítulo 2, né? Acelere a caminhada na certeza de que esse dia está cada vez mais perto, com segurança, com autoconfiança, fé em você, né? E muito amor próprio. Conecte-se à energia do amor próprio e perceba quão poderosos serão os resultados. Você já tomou o seu café da manhã hoje acompanhado ou acompanhada de bons pensamentos? Eis aí a questão, né, Raquel? E aí, no final, ame-se a ponto de tomar café com você todos os dias. A gente não toma café com a gente mesmo, né, Raquel? Teve uma pessoa que comprou amarelinho e ela me escreveu falando assim, Raquel, depois de 50 e poucos anos, a idade dela, depois desses anos todos, primeira vez que eu tomei café comigo foi quando eu li essa parte no amarelinho. Eu falei, como foi tomar café com você? Foi maravilhoso. Agora eu tomo café comigo todo dia. E o que é tomar café com você? Um momento para você chamar de seu. Organizar seus pensamentos para o dia e ir com fé e segurança, Nando. É maravilhoso. Você toma café com você, Nando? Olha, boa dica, viu? Às vezes eu fico ruminando, eu estou ruminando aqui, né? E estou ruminando aqui. Então a gente precisa tomar café consigo mesmo. Às vezes a pessoa não tem uma companhia também, né? Ali para tomar um café. Então, a melhor companhia pode ser você mesmo, né? Você mesma. Absorver aquele momento gostoso, né? De falar, que gostoso, vou para mais um dia. Começando com café, tudo fica melhor também, né? Sou suspeita para falar. Mas o tomar café com você é a presença de você em você naquele momento. Tudo mais pode esperar, mas aquele momentinho, nem que sejam 15 minutinhos de amor próprio, para você degustar o café na tua presença, na tua companhia. Maravilhoso. Assim a gente vai encerrando aí, Raquel. Gratidão aí por estar conosco hoje, né? Já se despedindo aí dos nossos queridos e queridas, né, telespectadores e rádio ouvintes. Nando, muito obrigada. Um beijo a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Cuidem-se. Tchau, tchau, então, para você. Até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Raquel. Tchau, Nando. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.